Bolero. Marchas militares, dobrados, hinos. No Não, Brasil mas é trilha sonora de filme. Você gostava? o meu avô. Ah, que ele gostava, eu também. Chororó. Banda, a música sertaneja, Chitãozinho e Chororó, né? Só, é. música folclórica, Eu não gosto. tudo. Né? E aí, aproveitando esse momento, né, plural, E pula, Jair Rodrigues. Quem? Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. a gente fez uma coisa muito plural, né, na semana passada, assim, pluricultural. E foi assim, o pessoal começou a me explicar como é que tinha sido a conversa sobre o rádio na semana retrasada, né, que o grupo tinha ouvido o rádio, tinha Pouquinho, né? um pouquinho, e aí o Rafael passou para mim aquela lista, né, uma lista que você anotou, Dudu, Aham. do que tem no rádio, né? Então tem vinheta, tem propaganda, tem locução, tem programa de entrevista, né? Tem programa de esportes, Isso, então várias coisas, radionovela, isso. radionovela e tem programa sobre a vida das celebridades, Isso. né? Fofocas. Pregação religiosa, Isso, pregação religiosa, né? Muito programa religioso, programa esotérico, tem muita missa. coisa, missa. Então tem várias coisas no rádio, né? E aí a gente começou uma discussão sobre como a gente poderia então desenvolver na parte de teatro as várias coisas que compõem um programa de uma estação de rádio qualquer. E aí eu perguntei para as pessoas que estavam aqui, que era a dona Natália, o Serra e a Shizui, do elenco de Afásicos, né? E a Silmara, que tipo de programa, por exemplo, eles poderiam fazer que tivesse a ver com a personalidade deles, para ilustrar, né, uma estação de rádio. Então, agora é o programa do Mário Serra, agora é o programa da Silmara, Tá. agora é o programa da dona Natália, agora é o programa da Shizui. Por exemplo, se eles fossem apresentadores. E o Serra ficou empolgadíssimo. Dicas de saúde, né? Dicas de saúde, a gente viu isso também. Desculpa. Né? A gente viu, né, que ela estava naquela listinha. E aí o Serra falou que ele, por exemplo, poderia apresentar um programa sobre a vida das celebridades de cinema. Correto? Ele tomou a dianteira, né, quando eu perguntei, né, fiz essa pergunta, que tipo de programa você apresentaria? Ele falou, eu apresentaria um programa sobre a vida das celebridades do cinema. E aí a gente começou a criar uma história. Eu falei assim, então tá, então já que nós vamos até fazer aqui, a gente começou a criar uma história sobre, então vamos circunstanciar, né, vamos contextualizar isso aqui. Quem você entrevistaria agora, assim, quem você agora, Mário Serra, você é um repórter de jornalismo cultural, vai entrevistar uma atriz famosa, um ator famoso, para o seu programa de rádio de entrevistas ou de vida das celebridades. Aí ele falou que ele entrevistaria a famosa... Angelita Jolie. É Angelita Jolie? Porque ela é de que lugar mesmo? Não, Paraguai. Porque foi assim. Ela falou assim, não, então eu quero entrevistar a Angelina Jolie. Eu falei, não, então precisamos de uma Angelina Jolie. Eu falei, Natália, vem cá. Natália vai ser Angelina Jolie. Aí a Natália deu a seguinte contribuição. Só se for do Paraguai. Aí ficou Angelita. Angelita Jolie. Não, é pior do que você tá pensando. Ah, Mari. É Angelita Jolie. Então. Angelita Jolie. Olha que gente me respeita, hein? Aí a gente falou, então vamos ver como é que seria a entrevista com a Angelita Jolie, que veio do Paraguai. Aí eu falei assim, então vamos entender como é que da onde ela chegaria, como ela chegaria. Aí o Serra começou a dar a contribuição. Isso. Que ela veio de navio, do Paraguai. Eu falei, Tá, eu lembrei. os mares todos que banham o Paraguai. O Paraguai é um país tão excelente que eles têm uma marinha. Eles têm marinha, eles têm o Comodoro, eles têm todo o... Imagina, né? Por quê? Porque eles precisam de uma marinha para navegar o rio Paraguai.
Então a gente já imaginou aquele desembarque glamuroso de um navio que vem do Paraguai. Uma coisa meio perla, né? Isso, Perla. Perla arrasou. Nossa, Perla. Ela É mesmo. só para os mais iniciados, né? É. Nos anos 70. É. Aí a gente começou a brincar quem seriam os personagens. E a gente começou a brincar quem seriam os personagens. Então aqui a mesa estava colocada dessa forma, né? A gente colocou a mesa de comprido, porque a nossa ideia era depois escrever o roteiro, né? Então o Serra entrevistava. É, mas aí É o teve- repórter que entrevista a Angelita Rolim. Não, Angelita Rolim. Só que, não, calma, vai piorar. Aqui criou-se uma passarela, porque as mesas estavam na vertical, elas não estavam assim, horizontal. Né? Aham. Aí então ficou certinho uma passarela de desembarque aqui assim. Para a chegada de Angelita. Para a regada de Angelita. Aí a gente começou a brincar que... Então vamos, mas não vai ser fácil essa entrevista, porque ela é uma atriz muito famosa. Então a gente criou uma gama de jornalistas. Então aí eu era uma jornalista, a dona Natália era jornalista. Todo mundo em cima. Todo mundo em cima. Shisui, e aí eu chamei o Rafael também contribuiu. Então a gente ficou fazendo, a gente fez um bolo aqui, todo mundo pegou coisas pra fazer microfone. Angelita. Aí a Silmara começou a brincar que ela ia defender a Angelita, eu falei, então ela é o guarda-costas. Guarda-costas. Porrada, porrada, Mas era uma mulher guarda-costas. Uma mulher guarda-costas. Ela deixou bem claro que é mulher, né? Tá. E aí então a gente fez a chegada da Angelita por aqui, por aquele corredor que ficou aqui nesse cenário espontâneo. Com a Silmara sendo a guarda-costas, defendendo aqui dos paparazzi, dos jornalistas. E a gente ficava, Angelita. Aí a gente criou uma situação em que o Serra conseguia furar esse ninho de jornalistas. E aí ele fez a pergunta para ela, mas vamos fazer a cena para o pessoal ver? Que agora chegou o momento do drama mexicano, da contextualização dessa notícia. Beleza, então. Angelita, vem. Tô sem minha segurança. Vem cá, Rafael, vem cá, dona Natália, vamos ficar de pé e fazer a cena. Vem cá, Jesus. Aí a gente pegou, o Serra que distribuiu isso aqui, ó. O Serra pegou isso aqui assim. Que são os nossos gravadores, né? Os MP4. É que eu chego por aqui. Ah, É a descida do... Olha esse avião. O Serra falou que... Eu falei, como é o nome do porto onde ela chegou? Ele falou que é o Porto Stroessner. Ele falou que é o Porto Stroessner. Eu falei, arrasou. Paraguai. Tá. Porto Stroessner. Aí a gente ficou assim, ó. E veio a Shisui também. Aí ela chega. Vem cá, Shisui, junta aqui. Você lembra disso, né, dona Natália? Você lembra disso, né? Que a gente Ia fez? chegar a Vem atriz cá, Shisui. e vocês jornalistas, todos querendo entrevistá-la, é De isso? frente pra lá. Não é isso, Serra? Todos. E você é aquele que consegue furar o cerco. Só que tem vocês têm que imaginar que tem a Silmara aqui fazendo assim, não! Vai pra lá! Ninguém se aproxima! Vai fazer. Né? Então vamos, então tá Não aqui. pode pegar um pra fazer isso? Pode, Lázaro? vamos montar, vem mais. Vem, Lázaro. O Lázaro pode ser o guarda-costas. Guarda-costas. porrada, porrada. Ele é seu Assim, amor, a grande atriz Angelita Rolim, você vai ficar aqui, ó. Vem aqui. Você tá aqui na porta da prancha do navio. Guarda-costas de uma atriz muito famosa. A gente até falou que você ia entrar Ele é na seu história. noivo, né? É o noivo, porque quando você pôs a máscara expressiva e a máscara neutra, você deu pinta de galã. Então a gente combinou que você seria o noivo de Angelita Rolim. Então mas agora você não é o noivo, você está sendo o O substituto noivo guarda-costas. da Silmara, você é o guarda-costas. Guarda-costas. Você não pode deixar o jornalista chegar Se perto. aproximar. Guarda-costas, sabe? Parrudo. Porrada, porrada. Cara mal encarado, né? Então a gente tava aqui. Entendeu, Lázaro? Preservar a integridade. Ela vai sair do navio. física da- E a gente faz então, ela Seria vem legal. vindo. Angelita! Dá uma entrevista pra ela. Protege ela, protege. Dá uma entrevista pra gente! Fala comigo! A gente começou, né? Aí o Serra Tinha que passar pra lá, não é? tem que passar pra lá. E conforme ela vai passando Vai pra pra lá, o segurança fica entretido conosco e o Serra fura o cerco. Isso. Foi assim. Então você vem aqui impedir a gente de se aproximar dela, vem. Mas isso o Serra vem. Fazendo assim, não, vai pra lá, vai pra lá. Nisso o Serra vem, ele furou o cerco. Angelita Jolie. Ah, que droga, ele conseguiu se aproximar. Mas aí
Já era. Aí agora tem câmera Já pode bater na frente da imprensa. Aí como ele furou o cerco e o segurança não quer posar de violento, daí não teve como. Deu pra entender a justificativa, né? Porque aqui tem um monte de câmera filmando, aí ele furou o cerco, o segurança tem que segurar um pouco a onda, então aí por isso que ele conseguiu. Porque não pode pegar ele na frente de todo mundo. Tá filmando. Tá filmando. Aí nós descobrimos o nome do Serra. Ludovico. Não, Ludovico é ele. Futrício Júnior. Isso! Futrício. O fofoqueiro. Mas eu falei Futrício. Paparazzi. Ele falou Júnior porque ele vem de uma longa família de futriqueiros. Futrício Júnior, jornalista. Do começo do século. Já lá em Arthur Azevedo, ele já ficava na porta do carro. João Caetano, Rio de Janeiro. Bom, aí Futrício Júnior furou o cerco. Vai se aproximar de Angelita. E a gente aqui na expectativa, né? Com o microfone, tentando ver o que ele vai perguntar. E ele fez a seguinte pergunta. Angelita Jolie, 15 anos, eu Conheço. Não, você fez primeiro, você falou... antes de você falar dessa história de que ela foi pra Belém do Pará... Que ninguém mais sabe da filha. Não, você fala... Droga. Você tem um filho brasileiro. Isso, brasileiro, um filho brasileiro. Hã? O mau passo da vida. Olha, então, na verdade, eu vim aqui. Daí ela teve que modalizar, né? Como vocês sabem, eu tô aqui pra divulgar o meu novo filme. E vocês estão todos convidados aí pra... Não. Vamos embora lá. Ela vai saindo por trás de você, entendeu? Ela tem que sair por aquela... Angelita Jolie, filho, 15 anos. Que ela tem um filho de 15 anos. A cara da Natália. Ela faz uma cara blasé. Bastardo. Naquele passeio pela ilha de Marajó. Calma. Vai ter, porque depois agora ele vai fazer depois o pronunciamento. Depois Você ela não sabe quem é o pai da criança. Bastardo. quase. Maravilha. 15 anos tem o seu filho. Fala pra ela. Fala. Você falou. 15 anos tem filho. Aí ela faz uma Olha, cara. gente, eu tô tão surpresa quanto vocês, que se eu tenho um filho nem eu sabia. O senhor parece saber da minha vida do que eu. Vamos embora. Aí ela foi embora. Ela passou. Eu tenho Aí ela provas. Prova. Aí Isso. ele vem falar aí a Angelita saiu ali pela porta, né, do palácio lá das artes, sei lá da onde, lá do Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde ela chegou, porque é Paraguai. De onde não saiu? Porque é uma coisa só. Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, ela desceu, né? Ela atravessou a ponte da amizade. Ela veio no cavalo branco. Aí ela saiu, atravessou a ponte da amizade. Saiu, mas pode voltar, Natália. Aí a atriz saiu. Aí a gente ficou aqui. Que será que, né, o Futrício Júnior conseguiu captar aqui da entrevista com a famosa atriz Angelita Jolie? Aí ele veio conversar com a gente aqui da imprensa. Eu adoro, não. Tem provas? Tem provas. Isso. Provas eu tenho. Porque a dona Natália, Então, ela ficou muito brava, porque ele chegou aqui e fez uma declaração. Eu sei que Angelita Jolie tem um filho brasileiro. Maravilha. e como você sabe, precisa ter a certeza. Isso. Não. Ela ficou muito puta da vida. Puta, Então, como é que Natalícia. você sabe? Aí que a ele é filha dela, brasileiro? né? A gente deu um nome pra dona Natália, que é jornalista natalícia da Rádio Costura, com K, né? Porque ela depois a gente contextualizou do porquê que é costura, não por causa, é ao contrário do Futrício, ela quer desfazer a trama. Maravilha.
Aí ela falou, mas você, como você sabe? Você ficou muito brava, né? Como você sabe? Pode ficar falando assim sem saber a certeza? Não. Tem certeza? Não. Tu dormiu com ela? Não. Então, como você tem certeza? Ela vai ganhar um Oscar. Você tem provas, ela gritava. Você dormiu com ela. É ele, mas não sabe quem é. Mas E eu? Vem ver minha história, você tá gravando aqui. Ganhou uma polêmica. A dona Natália falava assim, você tem provas? Fala com ele. Brava. tem provas. Eu tenho prova. Fala ou prova. Eu. Meu pai. A reação do Rafael. Não. Não, aí você chamou ele de Ludovico. Isso. Ludovico. Maravilha. Ludovico, você é o pai. A gente começou, né? Ludovico, você é o pai do filho de Angelita Rolim. Mas como que você... Você não pode ter a certeza. Não. Eu tenho a certeza. Porque ela já lhe falou o que Não. é. Então, e como que você sabe? Não. Eu. Belém do Pará. Aí começou outra história, que ele descobriu, ele estava em Belém do Pará, passeando, quando ele viu Os dois juntos? Os dois juntos em Belém do Pará. Ah, essa é a prova, dona Natália. Ele viu os dois juntos lá em Belém do Pará. 15 anos atrás. Isso. Muito tempo atrás. Mas não tem foto aí. Não, aí como é que terminou a trama? Terminou da seguinte forma. É. Você vai ter que me entregar as provas. Isso. Vai ter que me dar as provas. Ela cobrou dele. Isso. Né? Lembra que você falou isso? Você vai ter que me dar as provas então. Brava, brava. Ludovico. Eu tenho provas. Barriga. Vou trazer ela Mas uma barriga. você sabe quem é que ele fez a barriga? Não. Então. E quem é que ele fez essa barriga? O filho. O filho tá aí, mas quem foi? Quem foi? Ele. Não. Olha a coisa, ganhou vulto. Puta que Ganhou vulto, ganhou vulto. Aí ele falou assim, né? Aí ele encerrou Quer assim. dizer, ele viu ela grávida, Viu. mas quem é o pai? Que provas ele tem que ele é o pai? desconfia que é o Ludovico, mas não, ele só falou daqui no gogó. Aí o Serra falou assim, eu trarei as provas! Maravilha. Ele falou assim, né? Saiu gritando? Isso. Saiu, então vai. Puta que pariu. Ele saiu de cena assim, eu trarei as provas, se vocês vão ver. Aí ele saiu. Aí a gente reportou, né? Então estamos aqui no escândalo da chegada da atriz Angelita Rolim, que acabou de desembarcar do Paraguai, vindo aqui em Porto Stroessner, desceu aqui com seu segurança e descobrimos um escândalo de que Futrício Júnior acusa Angelita Jolie de ter um filho brasileiro com o repórter cultural de entretenimento Ludovico, que veio de Belém do Pará. Aí ficou assim. Maravilha. E aqui, a jornalista natalícia da Rádio Costura FM exigiu provas de que ele tinha um filho brasileiro com o Ludovico. Maravilha. Aí acabou assim. Nossa Senhora. São Paulo. Ludovico. Tem um celular tocando. É comercial. Parece uma... É trilha sonora. É abertura, né? É aqui? É por aí? É por aí. Gente, é o seu Lázaro. Ai, que bonita música de encerramento de cena. Tem o detalhe também da... Então, aí a gente criou um mistério. A gente criou uma trama que aí a gente pegou para escrever, né? Porque senão eram muitos detalhes. Aí eu escrevi depois. Passei a limpo e tal. E aí a gente fez o seguinte, vamos sentar. Mas isso levou um certo tempo, porque foi uma improvisação, né? Aí levou um certo tempo pra gente organizar essa cena, porque ela foi brotando espontaneamente. Isso. Né?
Ludovico, mãe, não, filho, Aí ficou Meu assim. filho. Ficou assim, né? Aí a gente fez assim. Aí a gente escreveu os personagens, né? O Ludovico, supostamente, na acusação do Futrício Júnior. Júnior é muito importante. Tem um filho de 15 anos com a Relita Rolim, grande isso, atriz paraguaia, do cinema internacional. Esse filho é brasileiro e mora com ele em São Paulo. isso, Mas esse filho não nasceu em Belém do Pará, esse filho nasceu em Campinas. isso, Porque ela deu à luz aqui em Campinas. entendi. Na história que ele construiu. A dona Natália, da Rádio Costura FM, exigiu provas. Nossa, ela não deixou barata. Semana passada ela carcou em cima do Futrício. E ela exigiu provas, então. Aí a gente criou uma outra coisa, que é a personagem do Rafael, que é o Ludovico, que vem de uma outra estação de rádio, e da Shizui. Que a gente chamou de Shizuana, que é a jornalista Shizuana, repórter jornalista Shizuana, da Rádio Nippon. Aí a Silmara falou Nippon Pom Pom, que é a vinheta da rádio, Nippon Pom Pom. Aí a gente criou assim, a gente poderia fazer então a consequência disso, que é o Serra provando, né, o personagem dele provando como é que o Ludovico é o pai do filho da Angelita Rolim. E aí as propagandas de rádio que cada um poderia ter na sua estação de rádio, na rádio dela, na rádio dele. Adorei. Na rádio dele, na minha, na rádio da Shizui. Então a gente viu os patrocinadores, no caso dela seria um patrocinador, seria um restaurante japonês, um restaurante de comida japonesa patrocinaria a rádio dela. Aí a gente viu os possíveis, teria que ter um patrocinador para a rádio do Serra. Assunção. Aí, não, então aí vai piorar. Aí a Natália contribuiu mais ainda, que assim, fazer a propaganda, a vinheta da propaganda de um grande patrocinador dessa matéria que tá dando dinheiro, inclusive, para que ele continue investigando, que é um produtor de camisinha. Certo. Porque tem a ver com o filho e tal. E aí a gente tava procurando um nome pitoresco para camisinha e a Natália deu a seguinte contribuição: Camisinhas Assunção. Ah, Do Paraguai. sim. Paraguai Aquelas que não funcionou, não tem assunção nenhuma. Né? Ou tem, mas a camisinha não funciona. Paraguai. Aí a gente... A camisinhas Assunção. Que seria a grande patrocinadora da reportagem. É uma reportagem que virou uma pequena novela. Isso. Maravilha. Aí concluímos que isso viraria uma novela. Tá, Né? Viraria... Tem vários braços, entende? tá. Poderia Então, então... essa novela tem acontecido rádio, assim. Daí Entendi. ficaria- Ah, mas que bacana. E com isso, todo mundo ali podia... Aí a gente combinou, né, de propor pro Lázaro, já que ele tem esse tipo playboy, assim, boa pinta. Ele seria, então, um noivo oficial. Que também vai aparecer de modo que a história vá crescendo, né? Renato, Ah. adorei. Renato tem a ver com Jolie. Sei, mas não tem a ver com Porque nada. veja, a história parou aí, agora a gente tem que criar pra história. E agora vai aparecer um noivo Isso, que certamente vai problematizar, porque afinal de contas, maravilha. ele não sabia, o noivo não sabia que ela tinha um filho brasileiro. Isso, maravilha. O que pode acontecer então, né? Teve Essa um detalhe história. importante. Que essa atriz, ela é muito famosa por adotar crianças de outras nações. Isso, Então esse filho que ele é conhecido, ele era entendido como um filho brasileiro que ela adotou, porque ela pega criança na Malásia, na África, na Polinésia, crianças de países pobres, né? Aí ela veio aqui no Brasil também e adotou, mas esse filho que teria sido adotado no Brasil, na verdade é o filho legítimo. E o filho de um romance isso. proibido porque ela é noiva desde que ela tem 12 anos de idade. Isso pode ser.
Pode ser, E viu? o nome do menino também, né? Ah, é, então eu trouxe. Ernestinho. Ah, Em Ernestinho. homenagem ao seu Ernesto. O nome do menino é Ernestinho, em homenagem a Então seu pode Ernesto. aparecer mais um candidato a pai do filho. Ah, sim, porque aí vai ter um pouco de distorção de dinheiro. Temos mais 2 candidatos ali. Isso. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada. Né? E aí a gente descobriu então. Ah, e detalhe, Ernestinho atualmente vive com o Ludovico em Campinas. Isso. Tá. Será que não tem um detetive na história que pode ter pesquisado esse histórico? Ah, pode ser uma coisa Pontos de vista. de dois pontos. A dona Que na Natália. verdade contratado pelo dono da rádio, Negócio. o seu Clésio, que vai em busca, o detetive que vai em busca da verdade. Quem é o pai do filho de Angelita Rolim? Já tinha trabalhado na Natália, né? Que ia fazer o... Sei lá, né? É, Júlia, a não, gente pode ser. Eu acho que vai deve virando, né? Como não tinha muita gente aqui, a gente não estendeu muito assim quem seria o quê. Então, a princípio, quem faria a investigação seria a repórter Natalícia. Mas ela não pode arrumar o detetive? Claro que sim. Ah, porque É sim. submundo? É agora a gente tem que Um aliado, encaixar né? o elenco, um aliado, É. tem que encaixar o elenco. Poderia ser o seu Clésio, ou Clésio, né? Para E trabalhar outra aqui. coisa é que o guarda-costa, ele era, na verdade, foi uma coisa, não sei se ficou isso acertado, mas ele ia ser o contato do Ah, isso mesmo. É verdade. Foi a trama se seu complica. futrício. Gente, tem que retomar depois Tá tudo a história. Não, porque- tá escrito, é que eu acabei não trazendo o caderno onde eu passei a limpo a história. Mas Distração. Olha, e quando a coisa complica, aparece do Paraguai para proteger Angelita, a mãe de Angelita. É uma senhora indígena, Guarani, que você entende assim? É, faz macumba. né? Cheia das magias, entendeu? Bandingas. Da pangelança, que vem para defender a filha, entendeu? Isso. No Brasil e cria um problema no Brasil político Ah, de relações sim. exteriores. Isso. Com certeza, porque tem uma coisa ética. O Brasil ameaça invadir, o Paraguai ameaça invadir o Brasil. E é um constrangimento a sua estrela mor. É. Aí, não, e aí E o Brasil ameaça abrir as comportas. As comportas? Comportas? As comportas do como é que chama aquele lugar? De Iguaçu. Quanto? Então o Brasil, entendeu? Então de repente Vai não é mais inundar as o Paraguai. Malvinas. Então não é o caso Malvinas, é o caso Angelita. O Paraguai e a Argentina também. já vai tudo, todos os hermanos, olha, os América miguelitos. Latina. Aí o guarda-costas, bem lembrou o Rafael, ele era então a fonte secreta de fofoca para o Futrício. O guarda-costas da Angelita, na verdade, estava mancomunado com o Futrício. Gente, difícil manter essa história, porque deve ter muita... Não, essa parte da semana passada estava anotada, agora de agora, tá anotado, eu anotei tudinho. Mas a de agora, que esse desenvolvimento, esse desdobramento, eu tenho que anotar, porque a gente vai se perder. Aí, entendeu? Aí o general brasileiro, a Raquel, vai dizer assim, então, para acabar com esse problema, né, nós vamos assim, abrir as comportas de Iguaçu. SNI. E vamos, você entende assim, né? Ou o pai de Angelita, o pai do filho da Angelita se declara, ou então guerra do Brasil contra o Paraguai. Nossa, peraí, que isso é um desdobramento. O Paraguai invadiu. Aí nós já O temos... Paraguai vai tentar invadir o Brasil. Nós já Olha temos só. aí os conflitos, né? Não, aí já tem os conflitos, peraí, que a coisa se desdobrou. Então, seu Oclésio... Tensão, pânico, horror. O Paraguai invadirá o Brasil para justiçar Angelita. Nossa, parece uma história do Augusto Boal, tipo, Jane Spitfire, sabe? Aquele romance do Augusto Boal, parece isso. Vamos por partes, vamos reconstruir Então, ó, o vamos Júlio? por partes. Seu Oclésio é detetive Vai entrar na cena, hein, seu Clésio? Vai entrar na história. natalícia. Depois a gente dá nome pra todo mundo.
O Serra ficou tão empolgado que ele quer ensaiar essa história para apresentar. Perlita. Perlita, arrasou. Permita, maravilha. Natália Epifânio. Mãe Perlita. Madre Perlita. Maravilha. Fala, mamá. Perlita. Não, madre é mais ninguém. Não, mamá Perlita. Mamá Perlita, mais legal. Maravilha. Mamá E ela Perlita. vai ser baptecista. Índia e feiticeira. Mas é legal porque cria um problema étnico aí. É xamã da tribo. Xamã. Ah, xamã. Nossa, Índia e feiticeira. xamã. Jesus. Não, feiticeira. Mas ela xamã. tinha vergonha dessa origem, então. Ai, eu tinha. Tinha, ele quer descobrir. Aí quando chega Ela lá. queria ser anglo-saxã. Tipo, A Relita Rolim, então, é um nome artístico, né? o nome dela. Ah, e qual é o mesmo nome dela? Um nome paraguaio. Ou de verdade. Ah, Um nome hispânico que tem. Soledad. Soledad. Nossa, Soledad Rodrigues. Soledad Lamarque. Soledad Lamarque. Sim, uma grande Soledad Lamarque. Liberta Lamarque. Ah, Libertar Lamarque. É, Libertar. Soledad Lamarque. Soledad Lamarque. Soledad Montiel. Montiel. É, Soledad Montiel. E mãe de Angelita. Soledad Cristina. Soledad Cristina. Soledad Cristina. E a mãe chega, Soledad Cristina. Quem que é essa pessoa? Então, cujo nome. Cristina, que história é essa? Que eu ouvi na rádio. É, nossa. E o Ernestinho, precisa de um Ernestinho. O seu Silvano. É. Ou Evandro. Porque Ernestinho. teatro é isso, né, gente? Maravilha. Você tem qualquer idade. Criança, homem, Eu mulher. recuperei aquele dado de quando a gente montou o Chapeuzinho Vermelho aqui. Eu recuperei depois da nossa reunião de orientação. E a gente fez uma coisa mais ou menos parecida com isso, só que ali foi... o gatilho eram os objetos que cada um portava. Então a gente já fez umas loucuras assim. A gente já fez umas brincadeiras assim de subverter, mas é que essa história é original. É. Chapeuzinho foi uma releitura, né? Então, ó, Ludovico, suposto pai. É, tem que saber Suposto se pai é dele. oficial. Suposto pai oficial. É o acusado. Lázaro. Aí vai ser o Rafael. O guarda-costas é que sabe de tudo, ele detém o segredo. Isso. O guarda-costas que sabe de tudo. E só tem uma pessoa a quem ele teme, Juliana. Quem? 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 Madrecita. Ah, Madrecita. Ele teme a mãe. Madrecita. Tremendo. Por que motivo saberemos depois. Porque guarda-costas e Angelita são irmãos, na verdade. É o pai. Gêmeos. Separados no nascimento. Gêmeos de pais Que é, diferentes. Renato? Gêmeos de pais diferentes. Ah, esse é o pai de verdade? Remelos. Pode ficar, Remelos, pode remelos. se resolver assim. Aí a gente já, olha, o Renato já deu a opinião que pode ser mais ou menos uma opção para resolução, né? Que é, por favor. na verdade, quem... Ah, mas aí não dá certo se for irmão, né? Mas Na ela não sabe verdade, que é irmão não sei se dá também. certo. Sim, que, estou aí. que é o guarda-costas, que é o pai. Maravilha. Ah, mas pode pagar. Qualquer um pode ser o pai. Mas pode Não, ser mas irmão. é uma das Ele tá opções. mais- Ela não sabe, gente, olha, ela não sabe que eles Mas são irmãos. o pai é verdadeiro, é o... Mas Pode ela não ser. sabe que eles são irmãos. É um pecado. É Então, de um pecado, Puta gente. que pariu. Olha. É comum ter isso no novela. É? E pode ser o pai. É. Ali eles são é irmãos por isso gêmeos. que ela, né? de pais diferentes. Paraguai. Raquel. Ah, não. Perlita. Isso aqui é a loucura da nossa história. Ah, é tipo os maias, né? Só que eu tenho Filha filho, tipo, do... Não, a Raquel vai entrar em cena quando a guerra estiver iminente. Eminente. É, pode ter. Então ela É a vai... generalíssima dos exércitos brasileiros. Isso. Pra Marechal. ameaçar abrir ali. Marechal. Marechala. Marechal. Marechala.
Maravilha. General de 10 estrelas. Maravilha. Ai. General de 10 estrelas que fica atrás da mesa. Então, deixa pra lá. E o filho Não, é o deixa aí. papai. O filho é. Você. Qual o papel, Renato? Não. É o filho? Não, o marido dela. Ah, ele Mas não então o vai. que vai ser? Porque O ela vai marido fazer- oficial. A Renita tem o noivo e é casada? É, então. Não, ela tem um noivo tem um eterno. noivo. Que vai ser quem? Noivo eterno. Porque a gente ia falar que ia ser Sim. o A gente ia falar que ia ser o Lázaro. Não, mas Lázaro é o guarda-costas. Agora o Lázaro é o guarda-costas. Ele já foi. Quer ser, Renato, o noivo eterno que chega ali? O Maravilha. noivo prometido de 12 anos. E o noivo. Ou é, mantém assim. e o noivo, na verdade, Ele não sabe quem faz o noivo? O noivo, ela é a atriz principal do Paraguai, né? O noivo é o cantor do rock paraguaio. Maravilha. Ele também é um rockstar. Por isso que eu não posso ter um filho Maravilha. biológico. Entendeu? Ele é o novo Elvis Presley paraguai. Ou não, qual figura que pode ser sem ser o Elvis Presley? É. Não é o Elvis Presley do Paraguai, é um. Qual outro que pode ser que você gostaria? Não, Eu sei tanto, Mick mas eu não Jagger. vou Mick ver. Jagger do Paraguai. O Mick Jagger do Paraguai. Mick Jagger. Não, Mick Jaguar. Mick Jaguar É que esse é jaguar, é jaguar. Mick Jaguar. Que é um animal sagrado, inclusive. Nossa. Não, aí tem que escolher um. Porque aí você pode brincar com o tipo. Ah, e Mick Jagger é conhecido Que você por ter conhece? filhos com pessoas. É, o Mick Jagger é conhecido por ter filhos com mulheres de... Sim, a nicaraguense lá, a mulher. a primeira Isso, mulher tem uma dele, brasileira. Bianca. Tem. Não era nicaraguense? Não, não sei. Tem. Tem uma Luciana brasileira Gimenez. também, a Luciana Gimenez. Sim, mas tô falando Luciana uma das Gimenez, primeiras. Isso aí. Da Jerry Hall. Que é a mãe dessa filha dele. Que Que é a atriz, a Liv Tyler? é Ah, não, mas esse é o Aerosmith. Bianca Jagger, ouviu falar? É uma nicaraguense, eu acho. Ah, Nossa, As sabia primeiras mulheres, acho que dessa a primeira boa. mulher dele, não sei bem. Uma das primeiras, sei lá, Essa brasileira. oficiais, sabe? Que tem filho. ah, esse é o Não, Steve é, Tyler. Sabe, ele tem um monte de filhos. Essa é a mãe do primeiro filho. Ou É a o primeira Steve filha. Tyler, não é? Do Aerosmith. Justo. É. Isso é. É, eles são parecidos É mesmo. uma coisa nicaraguense, assim, acho, não sei. O olhão. Uma, Não, o olhinho, na verdade. acho que é um... Já anotei todo mundo. Tá, o seu Cléber já anotei, então o Renato vai ser quem? O eterno noivo. Acho que Ludovico precisa saber disso, viu? Da história do Mick Jagger, afinal de contas, se era a mulher dele, se era da Nicarágua, se era... Eterno noivo, roqueiro, famoso. Nossa! Como seria um rock paraguaio? Adelante, chicos! Argentina, suelto, sabe? É, tem umas músicas aí. Vou trazer uma música que eu Los achei. ladrones sueltos? É. Vocês estão rindo, mas o rock argentino, Trilha né? sonora. É interessante. Pode trazer trilha sonora. Não, Paraguai. Mas é Paraguai eu não conheço. Tem Tem que vir aí, pode fazer uma pesquisa na internet. Tem uma. Agora eu Rock. lembrei de uma coisa. O Pedro Almodóvar, ele gostava muito de uma banda espanhola gótica espanhola chamada Alaska. Então tem umas músicas que poderiam ser rocks paraguaios também. Tem que pesquisar, né? Eu não conhecia esse Los Ladrones Sueltos, mas eu conhecia. Paraguai? É, não, argentino. É mais próximo. Mas esse Não, eu não Alaska. conheço muito, assim, mas já ouvi falar e conheci umas músicas, assim. Vamos ouvir um Vamos pouco. pesquisar. Natália, pode trazer um pouco de rock paraguaio da próxima Vou vez? Pode pesquisar. fazer uma pesquisa. Rock paraguai. Pra mostrar aí, Na ver se mente. você gosta. Passando. Bueno, o que mais? A composição da personagem, não é isso, Júlia? E isso justamente para fazer a gênese da personagem. Já anotei todo mundo, Raquel já anotei. Marechala do Exército Brasileiro quando o Paraguai declarar guerra ao Brasil e o Brasil ameaçar abrir as comportas do Iguaçu. E a Silmara? A Silmara, ela não vai mais vir. Eu perguntei para ela, ela falou, eu não tenho ideia de quando eu volto. Então, Tá. vamos deixar ela de stand-in, ela Ah, é coringa. Ela vem, não vem? Guerra ao Brasil. A cara da Silmara. seu Silvano já tem? Seu Silvano, ele vai ser o Ernestinho. Ah, é, o seu Silvano vai ser o filho. Meu E filho. Olha lá, já está assumindo a paternidade. Me envolvendo. Já está se Isso. envolvendo. Seu filho, seu filho. E a Natália, já falei, a Natalícia. Esse nome ficou muito bom.
da Rádio Costura. Costura escreve assim, igual o nome do diretor Costurica, sabe? Com K-U, Costura. Ah, tá. E porque o papel dela é desvendar a trama e não costurar mais. Quem costura mais é o Fabrício. Tá. Ela quer saber a verdade, né? Ela quer saber a verdade. Quer saber a verdade. Rádio Costura FM. Então ficou aumentando. Acho que então, ó, Seu Clésio, Natália Epifânio, Natália Ferrari, Ludovico, que na verdade é o Rafael, pus o nome ao contrário. Então. Deu um lápis. Lázaro, já marquei. Raquel, Xizuana, que é a Xizu, mas marquei Xizuana, que achei bonito. Xizuana parece nome paraguaio também, né? Tijuana, Xizuana. O Renato, o seu Silvano, a Natalícia, que é a dona Natália. Quem é? A porta nossa fica aberta? O pessoal quer saber onde é a biblioteca, quer saber onde É que é o serviço de utilidade pública. E aí eu não vou entrar na história para eu poder ter mais liberdade para coordenar, assim, né? A diretora, fazer uma direção. Você acha que Não, dá já samba tá- aí com essas personagens? Agora já casou tudo, eu vou incluir naquele outro roteiro, então ficou assim. Seu Oclésio, detetive junto com Natalícia, para desvendar a trama. Natália Epifânio, Mama Perlita, Índia e Xamã da tribo e mãe de Angelita. Natália Ferrari, Angelita, cujo nome verdadeiro é Soledad Cristina. Rafael, suposto pai oficial. Suposto pai oficial. Porque depois vai vir uma legião de candidatos. Lázaro, o guarda-costas que sabe de tudo, só teme a madrecita. Quer dizer, Moá. Eles são irmãos gemelos, de pais diferentes. A dona Natália, mas como isso é possível? Ela pergunta. Nesta história, não sei. Existe um caso. Ah, é? Nasceu um filho negro e um branco. Mas, Não, mas é sério, porque ela tem um jeito. não, é que quando dá um jeito. é o Que mesmo. Ah lá, separa Zé, tá explicando. dois espermas, o esperma diferente entra em dois óvulos. É Tipo assim, Espermatozoides. ela fez sexo com duas pessoas. É igual placenta separada, só que é bivitelino. Só que em vez de ser com o mesmo homem ao mesmo tempo, como acontece. Eram duas pacientes com 2 óvulos, pode acontecer, não é? É, mas aí é Tem igual dois quando tem Cara do gêmeos. céu. Os desigotes. Pega é bem desigótico. É bem Claro, desigual. mas aconteceu já. É quando E esse é meio o caso. irmãos gêmeos que não são idênticos, né? É. São Eu dois já vi óvulos. um caso na Itália de superfetação, que assim, a A mulher mulher foi engravidou, biológico. Como 3 isso é vezes depois ela possível? continuou produzindo óvulo e engravidou de novo. Nossa. Gêmeos de pais. Superfetação. Não, gêmeos de pais. Então seu pai é diferente, né? É, não, porque ela assim, ela transou com um e Ah, então engravidou não é de um. irmão, né? Ela teve um outro É óvulo irmão. lá e ela transou com o outro. A gente tem que ter a gente tem o papel da Beatriz Caputo. Ela vai fazer esse papel da médica que desvenda, né? E por esse tipo de coisa ela fez um estudo e ganhou o Nobel paraguaio. Nossa, o primeiro Nobel do Paraguai. Não, ela ganhou então o Oscar da medicina. O Oscar da medicina. Paraguaia. Não quero mesmo. O Oscar da medicina, Beatriz Caputo. Maravilha. Entendeu? Ela vem e na hora ela vai improvisar aí uma. O que você acha? Não, Uma porque eu explicação escrevi assim, o para Lázaro essa tem coisa. mais coisas. São gêmeos de pais diferentes e pode ser o pai. De Nossa, Ernestina. é uma confusão. Olha, gente, é melhor escrever, porque a gente vai tornando a história tão louca que a gente não vai depois mais refazer, né? Não, tô Depois vai ter que frear essa imaginação pra poder a Não, gente vamos chegar dar no... conta. Vai ter É, que vai dar ter que uma... chegar numa conclusão consistente. Oscar da medicina por ter desvendado o mistério da concepção de Soledad. Olha que coisa mais paraguaia, assim, cristã. La concepción. Agora acabou. Tudo isso patrocinado pelas camisinhas Acabou. Assunção. Tudo isso patrocinado pelas camisinhas Assunção. Então as propagandas vão entrar na história. Então É. a narrativa está indo,
para entrar aí as propagandas, notícia de jornal, sobre o Ciência. clima, a temperatura. Oi? Ciência agora. Sobre ciência. Como a gente Então, no nasceu. meio da história, tem essas intervenções de rádio, né? Isso. Sobre o clima, dicas de saúde, Isso. e não sei o quê. Gente, Não, aí a ideia era justamente isso. Em volta dessa história, a gente põe todas as coisas que tem no rádio, dicas de saúde, clima, cultura. Pergunta. uma canção dedicada pro noivo oficial para Aquela Para a sessão, solidão. sessão de ler cartas, né? Assim, Nossa. os leitores reagindo. ao- Astrologia da Madrecita. Astrologia, puxa! Maravilha. Já. Né? Astrologia paraguaia. Os signos são jaguar, condor, serpente, Não, mas aí- besouro. Você vai vendo a história aí, gente? Às vezes fazem previsão da vida dos famosos, não tem umas coisas assim? É, eu tenho uma Saem nas bola de revistas. cristal também. É uma coisa... A pelota É de muito cristal. místico. Uma pelota Aí depois a gente vai gravar isso, vai ser só filmado? Não, o que que é? eu, Ah, é. Vai ser gravado, a gente grava em áudio, o que que é? eu tenho CD. A gente pode gravar o áudio em CD? Isso. Ah, Aí a gente pode. Então, Então a gente começa a fazer isso semana que vem? aí a gente pode, depois que ensaiar legal, aí a gente começa a pensar numa composição de figurino, né? Sim. Roupas, né? Peruca. Peruca. Não, pra ficar bem grotesco. Eu tenho umas perucas em Tem casa. que ficar registrado também em vídeo, né? E vamos filmar, vamos filmar. Eu posso tentar. Eu tenho a umas boca, perucas nada a ver. assim, tem uma bocona. Vamos fazer maquiagem. No áudio dá pra gente, por exemplo, gravar uma coisa e depois gravar num momento ou outro e juntar. Podemos fazer isso. Pelo que eu tô entendendo, então vão ser gravados os momentos de rádio dentro da novela? Porque senão por que a gente tá fazendo figurinha? Ah, não, porque o Serra falou que depois que a gente fizer o áudio disso, a gente poderia encenar a história num momento posterior. Então a Tá, nossa primeiro a gente consideração no grava, porque é um momento... programa de rádio. É, programa de A rádio. rádio é mais pra Não, ouvir, né? Pra ouvir. E aí depois, num outro momento, se o projeto, né, ganhar corpo, a gente poder fazer essa peça para apresentar com figurino, com tudo. Isso é legal? Ah, e o figurino também ajuda a caracterizar, Se gente. for rádio, Né? Mesmo pra então, gente é. criar uma voz, talvez. É uma peça politicamente incorreta. Com Adoro. relação ao Paraguai. Incorreta. Correta. Muito incorreta. Com relação ao Paraguai. Mas É. olha, as melhores observações sobre o mundo, assim, partem de coisas cômicas, absurdas, assim. Mas aí a gente tem que pensar as cenas, né? Dividir isso em cenas. Aí E depois pensar como essa trama vai se resolver, porque a gente tem muito conflito. tem muito conflito. Então, tem que escrever um roteiro, né? Tá. Tem Pra gente não sei pra cá, porque no final tudo vai ser resolvido, né? Esse é o que procura, né? É um que propõe. Gente, isso aqui é tão comédia dell'arte. A comédia dell'arte era mais ou menos assim. Só que não tinha tecnologia de navio, rádio, essas coisas. Era assim. Muito bem. E como vai ser a elaboração dessas cenas? A gente vai fazer aqui, Tem que ser aqui. Tem que ser tipo assim, É. improvisando, Aí- aí fechando, indo pro final. indo para um final. Aí então. Entendi. Eu vou propor, então eu tô pensando aqui já, né, unidades de cena, né? Pra gente poder fazer alguma gravar já, tentar gravar alguma coisa na Aqui semana foi que uma vem. unidade, né? Por exemplo, Aham. a aqui já atriz tem uma chegando. unidade. Já é uma cena. Ela chegando foi uma unidade. Depois, desdobramento, quando a mãe chegar do Paraguai, é outra unidade. Outra unidade. Quando chegar o noivo, né? Tudo isso aí, cada unidade vai montando. Vai montando. Aí a gente, por exemplo, Improvisa e fixa, né? improvisa e fixa. E improvisação é legal porque a gente tem pouco tempo, é só 1 hora. Então tem que improvisar, fixar e gravar. Aí tem que ser ágil. Legal. Então, por exemplo, para a semana que vem, a gente pode fazer esse momento da chegada de Angelita, fazer de novo, ensaiar de novo e gravar. E aí gravar a entrevista e gravar a fala da Dona Natália. Precisa de um gravadorzinho, então. Acho que é legal gravar direitinho. A gente ensaia os barulhos. Angelita chega! Sabe? Tipo, poderíamos fazer assim. E fixar essa unidade.
fazer as vozes, gravar direitinho. Fazer... E a gente tá aqui na coisa pra fazer os sons também. Não vai entrar todo As mundo ao duas mesmo aqui. tempo, porque não dá, né? Os que não tiverem na cena vão trabalhando pra fazer os sons. Porque rádio são As vozes das Você não teria os pessoas. fãs, por exemplo, na Os sua fãs hora? desesperados esperam. A gente faz as fãs. Não, todo mundo vai ter um papel, só se Você não vai vai servir encaixar. então vários mais ou menos papéis. como uma narradora, né? Se for preciso. Aí tem que. Aí eu vou tentar escrever esse primeiro roteiro, esse primeiro momento que é fixado já, que é essa chegada de Angelita, o confronto dele com ela e o confronto dele com ela. Começou com uma notícia simples, É. né, sobre a chegada de uma celebridade e transformou-se numa verdadeira novela. Né? Maravilha. Então a gente pode gravar esse momento e aí gravar, a gente inventar como é que vai ser a propaganda da camisinhas Assunção. E o slogan, a gente não sabe. Adorei. Olá. Só um minutinho. A gente não sabe ainda como é o nome da rádio do Serra, né? A gente vai ter que criar o nome da rádio dele. Dia de Vigis não vai ter um papel, a gente não Futrício pensou no Show. papel. O programa era. Tinha um nome, não tinha? Tem que ver como encaixar ela. Tem que casar. O nome do seu programa era Futrício Show. Esse chão. Futrício Júnior. Futrício Júnior Show. Aí você tocava uma música tipo. O nome do programa do Serra a gente já sabe, é Futrício Júnior Show. Ah, tá. Então tem que criar, já tem bastante coisa pra fazer já na semana que vem, criar a vinheta do programa dele e a gente tem que encaixar o Dudu no personagem, Dudu. E se eu fizesse a trilha tocando? Você pode fazer a trilha, mas Não, eles não. querem você na Também. trilheira. Tá bom. A gente vai ter que criar alguma coisa pra você. Tá bem. Amiga íntima de Angelita. Sim, porque ela fica assim, deprimida. Tem que ter uma amiga. Uma amiga, Para chamar. Aquela amiga. Para falar. Amiga. Para piorar. Ó, uma amiga da... As duas somos amigas de infância. Amigas de infância. Da infância no Paraguai. Solidária. Da infância no Paraguai. Mas é aquela amiga que inclusive ela tem vergonha, porque tem raízes indígenas também. Nós também temos raízes indígenas. No Paraguai tem. A não ser os nazistas que se instalaram lá, né? Todo São nazistas Guarani, né? Bom, Os Meninos do Brasil, já viu esse filme? Tem esse filme sobre isso, né? Os Meninos do Brasil. Bom, então